Olá, muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite. Bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde, boa noite para quem é da noite. Sou o Fábio Nasa, apresentador da série Apometria porque sim, Apometria porque não, e da série Apometria Estudo de Casos. Venho aqui fazer um comunicado prévio para os meus colegas que aqui serão citados dentro desse estudo, dessa análise, desse mini-doc aí sobre a temática coronavírus, que precede aí já para o quarto vídeo sobre o assunto, mas nesse especificamente eu tenho como um roteiro prévio aqui de esticar mais o assunto e trazer como complemento de conteúdo não só apenas o meu ponto de vista, a minha fala, a minha análise como um todo, mas trazer como conteúdo para vocês um compilado de narrativas e depoimentos de alguns colegas como Robson Pinheiro, Fábio Santos, talvez Rodrigo Romo, Vanderlei Oliveira, entre outros que serão citados aqui, Aguinaldo Paviani. Nem todos que eu estou citando aqui haverão de ter conteúdo exposto no vídeo. Divaldo Pereira Franco e afins. Qual é o intuito disso? Mostrar que existem muitas pessoas de outras esferas dentro do segmento espírita, espiritualista, umbandista, kardecista e afins, transitando por esta temática e convergindo com ideias similares, com narrativas próximas, ou que se complementam ou se suplementam. Nenhum desses aqui mencionados são detentores da verdade absoluta, muito menos eu, já deixo isso claro no doc que aqui vai seguir, mas eu já peço licença editorial, licença poética, entre aspas, para usar fragmento de conteúdos que foram expostos nas redes sociais, até como uma preservação aí do direito de uso de imagem, já avisando que o canal que eu mantenho é um canal informativo, ele não é monetizável e eu não capitalizo e não vou capitalizar em cima da imagem de ninguém aqui que vai ser exposta. Terei o cuidado de colocar o fragmento e citar a fonte para que vocês depois sigam no descritivo o conteúdo como um todo e possam inclusive conhecer. Eu chamo de colegas, mas nem todos eu tenho uma inter-relação próxima, tá? Mas são pessoas que estão trabalhando para o bem. Inclusive, não gosto dessa temática bem e mal, mas uma forma de dizer que estamos remando na mesma direção. Talvez com narrativas diferentes, com técnicas diferentes, com ideologias em tese diferentes, mas que, ao meu ver, remam na mesma direção: expansão consciencial, libertação de consciência, trazer informação, conhecimento e auxiliar no processo de transformação planetária. Grato pela compreensão de vocês que irão me assistir, grato pela compreensão dos colegas que provavelmente saberão deste conteúdo e que compreendam que não há o intuito de capitalizar em cima da imagem de nenhum de vocês. Por isso, peço a licença para utilizar vossos conteúdos e vossas imagens a fim de costurar a narrativa e demonstrar que estamos no mesmo barco e que nem tudo está tão caótico quanto possa parecer. Bom vídeo, bons estudos. Paz e luz a todos. Voltamos aqui com mais um vídeo na temática atual da atualidade, coronavírus. Não é o primeiro vídeo, não é o segundo vídeo, não é o terceiro vídeo. Vamos para o quarto vídeo, talvez o último, talvez não. Haja visto que estamos transitando aí por algo novo, por um assunto
em tese, novo, tá? Por uma experiência social nova, com uma série de eventos aí que vêm sendo desencadeados e trazer um pouco de uma ótica, de um viés para alguns conspiracionistas, para outros fazendo um grande sentido para aquele que talvez tenha olhos para ver, e também trazer uma proposta de solução para a questão aqui ventilada. Ok? Roda a vinheta. Então estamos quase que em lei marcial, grande maioria da população brasileira reclusa em casa, por ordem aí de algumas, ou orientação inicialmente de algumas autoridades. Em vídeos anteriores eu tracei uma linha reflexiva primeiramente sobre o medo, o pavor, o pânico, principalmente de você, espírita, espiritualista, de você que acredita na reencarnação, na vida pós-vida, e que se coloca numa situação, como eu posso dizer, de pânico, de histeria individual e coletiva, e entra no jogo, talvez, que talvez alguns querem que você jogue. É uma cilada, amigo. Eu gosto muito de uma fala de Robson Pinheiro, certa feita, no Colegiado de Guardiões da Humanidade, que ele disse assim: sou espírito eterno, sendo assim imortal. Se eu vou estar neste planeta ou em outro, não é problema meu, é problema do cara lá de cima. Haja visto que eu sou feito, fui criado para continuar a minha senda evolutiva. Sendo assim, qual o teu medo? Baseado nesta linha de raciocínio, e não é uma linha de raciocínio suicida, eu digo que eu não tenho medo de morrer. Mentira, eu tenho medo, mas eu não tenho pânico de, tá? Não vou ser hipócrita que em eminências de perigo eu não sinta medo, que não existam situações na minha vida que eu não sinta medo, mas já passei por situações de medo, de pânico, e a gente vai falar um pouquinho sobre medo já. Já tratei muita coisa em terapia, para o exercício do meu autoconhecimento e outros recursos para o meu empoderamento do meu eu e tudo mais, para a disciplina mental, emocional e assim por diante. Falaremos sobre força mental, educação emocional e depois outros assuntos serão costurados aqui. Não esqueçam, o medo baterá a porta de vocês de 1000 formas diferentes. O senhor enumerou vários pontos importantes, mas foram muito poucos. Pelo que nós criamos e deixamos impresso no planeta, não vai ser só estes abalos. Não haverá água para saciar a sede. Não haverá em alguns lugares um pouco de terra seca para colocar os pés. Haverá explosões vindas do alto. A dor será tão intensa que vocês esquecerão de socorrer os seus próprios filhos. Fome, a miséria humana nunca foi vista em toda a história do planeta. Pelo que vi, alguns de vocês não presenciarão de forma efetiva. Mas a dor de ver os seus sendo consumido pelas dores, pelo medo, por si mesmos, será muito pior que estar no centro sentindo na própria pele. Vocês estão pensando, o socorro vem. E virá por certo, pois vimos muitos sendo socorridos por estes sítios. Porém, um irá e o outro ficará. Como então se sentirá o que ficou? Feliz? Lembro de uma vez, o vozinho, vô Antônio, dizia para mim assim: filho, desapega. Eu não entendia essa questão do desapego. E uma vez ele disse assim: vocês estariam dispostos, nós estávamos num grupo no Núcleo Vida Plena, vocês estariam dispostos a perder aquilo que vocês mais amam? Sim. Pausa para reflexão. Não tenho mais medo de me perder, nem de perder minha memória, mas sim de perder a oportunidade de fazer algo por alguém que eu respeito. Não pelo grau que ocupa em determinada ordem, mas por não ocupar lugar algum, a não ser dentro de si. Vozinho, depois de uma pausa de reflexão, complementou:
Vocês sabiam que vocês não possuem nada além de vossas consciências? O carro que você tem, a casa que você tem, o emprego que você tem, a namorada ou namorado, o filho, a filha, o pai, a mãe, nada é teu. São meios de interação para o teu aprendizado, para o teu crescimento. Sendo assim, ninguém evolui ninguém de forma direta. Essas inter-relações fazem com que o sistema vá crescendo, evoluindo. Você só tem poder sobre você mesmo e a única coisa que restará ao seu desencarne será a tua consciência. A pergunta é: por que o medo, a histeria, a falta de raciocínio e serenidade para lidar com? Para mim o futuro já chegou, porque para vocês ainda não. Não estou aqui para apresentar-me como um novo amigo do movimento de vocês. Meu objetivo foi calculado, embora eu saiba o tempo todo que estou sendo vigiado de perto. Eles lá do alto estão em sintonia com o nosso mundo. Na verdade, eles têm quase tudo mapeado. E os que lhes faltam contam com seres como eu para ajudar. Eu tenho uma mínima chance de participar desta contribuição. Porém, tudo que está sendo feito, está sendo visando a gente da dimensão da crosta. Vamos falar sobre o medo. Como o medo funciona? O medo é uma arma apontada para nós e disparada por nós mesmos. Primeiramente, qual é a função do medo? O medo é um mecanismo de defesa, de preservação do indivíduo. O indivíduo em medo, ele entra em luta e fuga. Basicamente, 3 mecanismos. Então, primeiramente, quando o indivíduo transita por algo novo, é humanamente natural que ele sinta medo, tá? Agora, entrar no estado de histeria, de pânico, estamos em fases de desenvolvimento da nossa qualidade mental, emocional. E aí a gente pode dar um ponto positivo à etapa que nós estamos vivendo. Haja visto que esses eventos são eventos que fazem com que você tenha a oportunidade de treinar aquilo que você está teorizando há muito tempo. Chegam até mim reflexões no sentido do sentir, do ver, do recriar, do renovar. Tarefa difícil para vocês. Para mim, então, impossível. Para eu me renovar, terei que me destruir por inteiro. O que adianta você percorrer aí um colegiado de guardiões, percorrer aí, ser um seguidor de Rodrigo Romo, de um Fábio Santos, de um Juliano Posati no Círculo e de qualquer outro, de um Alexandre Comino, de ser um bandista nato, ser de qualquer filosofia, religião e assim por diante, que lhe instrui no autodesenvolvimento, no autoconhecimento. E na hora que você tem que colocar essa piciroca de conhecimento em prática, você regride, você reage igual àquele que desconhece qualquer desses mecanismos de controle, manipulação e blá, 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 blá. Reflitam. Primeiro vocês terão que ganhar a batalha travada consigo mesmos, para depois ganharem a condição de conduzir um batalhão maior. Muito bem. O medo é um mecanismo de autopreservação do indivíduo, certo? Você passa pelo novo, natural que você
entre num estado emocional, estado emocional de medo, tá? Maior e menor grau, que leva, primeiramente, eu deveria levar você a um processo de cautela, e aí, gradualmente, isso pode aumentar ou não, que vai lhe preservar de sentir dor, de ser destruído. Então é um mecanismo de preservação. No nosso sistema cerebral existe o cérebro primitivo, chamado de cérebro reptiliano. Eu não sou nenhum neurofisiologista, não sou um especialista da área, mas estudei um pouco devido aos estudos da hipnose, um pouco não, bastante sobre hipnose, PNL, os estudos da espiritualidade, os estudos da apometria e de outras temáticas que eu já há anos venho estudando, então tenho embasamento mas eu não vou me aprofundar tecnicamente no assunto aqui ventilado, porque um dos objetivos desse vídeo é mastigar um pouco as informações para que ele se torne mais acessível, tá, ao público em geral. Enfim, o seu cérebro primitivo, que é responsável por uma série de ações e reações instintivas primárias do ser humano, tá? Tem um mecanismo. Nós temos uma frase na hipnose que a gente diz assim, em determinado momento, não só na hipnose, tá? Mas é uma frase que nós dizemos assim: em momento de perigo, a amígdala, não é a amígdala da garganta, é a amígdala no cérebro, sequestra o tálamo e bloqueia toda a parte cognitiva, racional do ser humano. E passamos a agir de uma forma mais rápida, instintiva. Talvez estejamos chegando aí a algumas pistas sobre o objetivo maior por detrás do cenário que estamos vivendo. Diante de uma crise como a que nós estamos vivendo, é sempre muito importante que a gente respire fundo e tenha bom senso. Ou seja, o indivíduo basicamente ele para de racionalizar e age pelo impulso emocional. Ele tem descargas de adrenalina, noradrenalina e outras substâncias neuroquímicas que fazem com que o indivíduo entre em 3 reações, basicamente. Bom senso porque o medo é irracional e fragmentador. O medo é uma reação natural da nossa mente e do nosso organismo como um todo para a autopreservação. Mas quando nós nos rendemos em demasia ao medo, nós fazemos guerra, nós cometemos violência, nós agimos com egoísmo. É dito luta e fuga, né? Ele congela, faça uma analogia ao mundo animal. Animais que em perigo fingem de morto. Ataca, uma cobra acuada, ela ataca para se defender. Ou corre, tá? Já viram pessoas que em medo têm diarreia, ou seu trato urinário não funciona. Basicamente, o organismo dá um comando para descarregar tudo que é desnecessário para que ele fique o mais ágil possível para sobreviver. Aí a explicação simples do mecanismo do medo. Em medo, o indivíduo fica mais suscetível à manipulação, perde a capacidade ou reduz a capacidade
de racionalizar, de pensar sobre. Talvez estejamos chegando aí a algumas pistas sobre o objetivo maior por detrás do cenário que estamos vivendo. Estamos ante la presencia de un nuevo virus de la influenza. Virus influenza, de influenza porcina, de gripe A, H1N1, la influencia porcina, la gripe porcina. Que me han contagiado la gripe porcina. gripe porcina. Alerta de epidemia sigue cobrando. Gripe porcina. De la gripe porcina. Que el virus de la influenza se eleva su nivel de alerta de 3 a 4. pasamos a la fase 5. Aumentar a fase 6. Estamos preocupados porque no nos hablan con la verdad. O que é colocado aqui é apenas pistas de um grande quebra-cabeça para que você desenvolva a sua capacidade de raciocínio, de opinar sobre o assunto. Eu não sou verdade absoluta, eu não sou autoridade em tudo que eu vou ventilar aqui, mas pincelando algumas informações, algumas experiências, algumas vivências, a gente começa a ter, talvez, olhos para ver. Eu imagino que deva estar se sentindo um pouco como Alice, escorregando pela toca do coelho. Eu acho que sim. Vejo isso em seus olhos. Você é um homem que aceita o que vê, porque pensa estar sonhando. Ironicamente, não está muito longe da verdade. Você acredita em destino, Neil? Não. Por que não? Porque eu não gosto da ideia de não poder controlar a minha vida. Eu sei exatamente o que quer dizer. Deixe que eu diga por que está aqui. Está aqui porque sabe de uma coisa. Uma coisa que não sabe explicar, mas você sente. Você sentiu a vida inteira que há alguma coisa errada com o mundo. Você não sabe o que é, mas está ali, como uma farpa em sua mente, deixando-o louco. Foi essa sensação que o trouxe a mim. Você sabe do que eu estou falando? Matrix? Você quer saber o que é Matrix? Matrix está em toda parte. Está à nossa volta. Mesmo agora, nesta sala aqui. Você a vê quando olha pela janela. Ou quando liga a televisão. Você a sente quando vai trabalhar. Quando vai à igreja. Quando paga seus impostos. É o mundo que acredita ser real para que não perceba a verdade. Que verdade? Que você é um escravo, Neil. Como todo mundo, você nasceu em cativeiro. Nasceu numa prisão que não pode ver, sentir ou tocar. Uma prisão para a sua mente. Infelizmente, não se pode explicar o que é Matrix. É preciso que veja por si mesmo. Esta é a sua última chance. Depois disto não haverá retorno. Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais. Ventilei então, em um dos vídeos, o caso do documentário Operação Pandemia, que narra o histórico de H1N1, gripe suína e gripe aviária.
e toda a maquinação sociopolítica econômica por detrás de. Mas convido vocês a outra reflexão. Voltemos a 11 de setembro. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir o documentário Zeitgeist 1 e Zeitgeist 2. Recomendo também o documentário 9/11. E existem aí outros vídeos ditos por alguns conspiracionistas, mas vamos juntar as peças do quebra-cabeça. Alguns dizem que 11 de setembro foi premeditado, calculado, talvez vista grossa de. O mais importante, sem se aprofundar nas teorias conspiracionistas ou não de 11 de setembro, fato é real que pós 11 de setembro era George W. Bush, a palavra guerra ao terror e terrorismo passa a ser massificada nas mídias. Existe, se não me falha a memória, se eu me lembrar, colocarei aqui um pequeno trecho de um documentário que contabiliza isso. Has crashed into the World Trade Center. We don't know anything more than that. We don't fully know the details. There is one report that a plane has hit of the World Trade Center. Nobody move. Stay quiet. 93 checking in 350. 93 350. 93 red traffic. Views 1 o'clock 12 miles eastbound 370. Negative contact. Out the windows. Over there, they're jumping out the windows, I guess, because they're trying to save themselves. It's really bad. It's black. It's iron. These young men, we're not ready to die. Oh, God! Essa massificação de informação, como que uma indução hipnótica, midiática, potencializada pelo medo, que faz com que há um rebaixamento da sua capacidade de raciocínio, fragiliza a humanidade. Então existe uma frase que diz assim: cria-se um problema para se vender solução. E o governo americano aprova rapidamente uma lei que autoriza o uso de tecnologia que tem o direito de invadir a tua privacidade mediante suspeitas de atos terroristas. Algumas palavras: no sistema de detecção, na era da informação. Não sei se isso está no Pentágono, na CIA, se está em mãos do dito governo oculto ou não. Mas dito isso, você hoje tem a sua privacidade em todas as instâncias quebrada, sendo assim o governo autorização de se intrometer ou intrometer-se na sua vida. Who has seen an advertisement that has convinced you that your microphone is listening to your conversations? All of your interactions, your credit card swipes, web searches, locations, likes, they're all collected in real time into a $1 trillion a year industry. The real game changer was Cambridge Analytica. They'd worked for the Trump campaign and for the Brexit campaign. They started using information warfare. Cambridge Analytica claimed to have 5,000 data points on every American voter.
I'd started tracking down all these Cambridge Analytica ex-employees. Someone else that you should be calling to the committee is Brittany Kaiser. Brittany Kaiser, once a key player inside Cambridge Analytica, casting herself as a whistleblower. The reason why Google and Facebook are the most powerful companies in the world is because last year data surpassed oil in value. Data is the most valuable asset on Earth. We targeted those whose minds we thought we could change until they saw the world the way we wanted them to. I do know that their targeting tool was considered a weapon. There is a possibility that the American public had been experimented on. This is becoming a criminal matter. When people see the extent of the surveillance, I think they're going to be shocked. And I still fear for your life. Yeah. With the powerful people that are involved. But I can't keep quiet just because it'll make powerful people mad. Data rights should be considered just fundamental rights. This is about the integrity of our democracy. These platforms which were created to connect us have now been weaponized. It's impossible to know what is what, because nothing is what it seems. Estamos vivendo uma era de experiências sociais dia a dia. Aonde isso vai nos levar? Não sabemos. Eu recomendo a leitura do livro 2080, parte 1 e parte 2, de Robson Pinheiro, que mostra um universo utópico. Tá? Ele foi trazido aí por Júlio Verne, desencarnado, um grande escritor da ficção, mas que trouxe, na verdade, um pouco de realidade. Lembram-se de 20 Mil Léguas Submarinas? Quando nem se sonhava em submarino? Muito bem, mas isso não é o mote do nosso vídeo aqui. Então, voltando. 11 de setembro, massifica-se, terror, terrorismo, combate vamos vender a solução. E aí, vota-se uma lei que permite que a sua privacidade seja invadida. O uso de tecnologia para isso. Vamos conspiracionar agora sobre o coronavírus. Vamos só apresentar alguns dados e alguns fatos. O coronavírus surge na China, em momento em que Estados Unidos e China, principalmente, tá? Dentro do cenário sociopolítico-econômico, degladiam com sanções econômicas e há uma guerra econômica entre um país e outro. Esse vírus, curiosamente, nasce na China. Nós temos sequencial a isso: queda de bolsa de valores, alta de dólar, queda do valor do petróleo. Há alguns relatos, não sabemos até onde isso é fake news ou não. Não sou um especialista da área financeira, mas de que investidores, alguns acusam a China, mas investidores compram muitas empresas em baixa. Possibilidades: liquidar a concorrência. Se vocês olharem o mapeamento hoje das grandes empresas, a grande maioria dos produtos consumidos hoje pela humanidade, vou falar aqui pelo menos pelo Ocidente, não vou responder pelo Oriente, está em mãos de um pequeno conglomerado que aos poucos foi comprando, engolindo, e todos fazem parte de um único grupo de acionistas. Olhemos para algumas empresas automobilísticas hoje que detêm várias marcas. E quando você verifica, várias marcas produzidas na Europa, nos Estados Unidos, na América, fazem parte de pequenos conglomerados. Voltando então, nós temos esses sinais. A China estabiliza, pelo que a gente vem acompanhando de noticiário, a propagação do vírus. O vírus se alastra, aparentemente com uma mutação para a Europa, Itália. E aí o curioso, para a gente resumir já um pouco este assunto,
os governos começam a determinar uma espécie de, não sei se o nome correto é esse, uma lei marcial, impedindo o direito de ir e vir de muitos, alegando, e eu não digo que esta não seja a medida mais adequada, talvez seja. Eu não sou especialista em infectologia, eu não sou um especialista nesses comportamentos sociais, mas eu estou observando e jogando dados à reflexão aqui. Então, em alguns países, os indivíduos estão sendo impedidos de saírem de casa, impedidos de sair da sua cidade, do seu bairro e do seu país. O que nós temos historicamente há poucos meses atrás? Trump batendo na tecla com relação à limitação de fronteira, principalmente, né, a polêmica do muro do México, na fronteira do México e Estados Unidos. Nós temos na Europa uma certa invasão de populações de países devastados pela guerra, do leste europeu, em regra geral, que começam a invadir ou migrar para a Europa em geral. Nós temos um cenário da chamada islamização da Europa. A população nata da Europa está se diluindo e a população islâmica, que tem uma taxa de natalidade muito mais alta que o europeu, que está envelhecendo e morrendo, tenderá a dominar a Europa. Isso é uma conta matemática simples de se fazer e entender que é uma progressão geométrica de natalidade da cultura do povo islâmico, da cultura islâmica. Então há um risco da chamada islamização da Europa. Também já se levantou-se algumas autoridades deixam as orelhinhas em pé com relação à China também, porque a taxa de natalidade do chinês é alta. A China comprando empresas e terras e imóveis no mundo todo. E até onde isto irá? Muito bem. É dito que você quer matar um povo, mate a sua cultura, mate a sua história. Embora tudo isso pareça ser altamente conspiracionista, no pânico, no medo, e isso está se refletindo aqui no Brasil, porque estou hoje, no momento de hoje, em casa, por ordem da empresa, com um alerta de casos reais de contaminação na empresa. Será que esse mecanismo todo não é um problema para se vender uma solução? Que solução é esta, Fábio? Como vai? Agora você veio conversar? Desculpe-me, mas este é o momento em que nós agimos. Não é quando vocês estão concentrados nas tarefas de caráter espirituais. É quando vocês estão concentrados nas tarefas do dia a dia. É quando agimos, influenciando, depositando ideias, fazendo vocês pensarem que são extremamente vossas. Oficializar leis marciais, governamentais, que determinem o seu direito de ir e vir. Bom pessoal, tudo bem com vocês? Fábio Santos, canal Espiritualidade Independente, falando diretamente num aeroporto vazio, dando atualizações, só para vocês terem uma ideia. Olha aqui, ó. Só tem eu. O que está acontecendo no mundo agora, obviamente, para quem está despertando, já deve ter percebido que não é o vírus em si, né? Está acontecendo um movimento político, econômico mundial. Eu vou direto ao assunto, tá? No próximo domingo farei uma live, mas achei importante falar com vocês já desde agora, para que vocês estejam espertos já essa semana. O que está acontecendo é uma tentativa de tomada de poder feita pela aliança com o SGS, ou seja, a aliança está tentando tomar o poder mundial do SGS, tá? Nós mudamos de realidade, a aliança mudou a gente de realidade, tá? Mudou o mundo de realidade, mais uma vez, faz umas 3, 4 semanas, um tempo atrás.
eu ainda não tinha entendido por quê. Essa nova realidade que nós estamos é a realidade em que essa tentativa de tomada de poder da aliança ocorre mais cedo. Não era para acontecer agora, anteciparam, pegaram todos de surpresa, ninguém viu vindo, nem o SGS. O vírus, como eu disse no outro vídeo anterior, né, o primeiro vídeo sobre o coronavírus, ele é só mais uma manobra do governo oculto. Para quem sabe, a aliança é uma dissidência do SGS, é uma parte do SGS que não concorda com a forma que eles dominam o mundo atualmente. Então, as informações que me chegam de pessoas da aliança, do governo americano, do governo canadense e do governo brasileiro, é que Donald Trump deve, essa semana, decretar um lockdown nos Estados Unidos. O que isso significa? Fecha tudo. O Brasil está pronto para seguir o que o Donald Trump determinar. O Donald Trump hoje é um dos líderes da aliança. Se não me falha a memória, e eu vou complementar esse vídeo com vários vídeos e depoimentos, Fábio Santos traz uma narrativa, um estudioso aí desse cenário oculto. Tem um estudo bastante importante aí que eu recomendo a vocês, o chamado Despertar Galáctico. Não é só ele, tem toda uma equipe, pessoas que seguem esta linha de raciocínio. E falarei ao término do vídeo como, embora tudo muito caótico, existem pessoas de bem fazendo o que eu estou fazendo. Eu não tenho a visibilidade e a magnitude que muitos que eu vou citar aqui, mas estou fazendo a minha parte, trazendo uma ótica fora da caixa. Existe o chamado governo oculto do mundo, a SGS e a Aliança. Deixarei aqui um pouquinho da fala de algumas autoridades no assunto, dentro daquilo que nós estamos ventilando. Eu vou classificar dessa forma, que é a melhor palavra que me chega aqui de vocabulário, sobre essa temática, para que vocês entendam o que é um pouquinho esse chamado governo oculto do mundo. O que seria então o governo secreto, a aliança e a nova ordem mundial dentro desse contexto, tá? Então vamos lá. O governo secreto é aquela facção que foi criada através daquelas 13 primeiras famílias que controlam o mundo. A gente já comentou algumas vezes, que domina o sistema monetário basicamente do mundo, né? Existe um banco central dos bancos centrais que tem um dono, é uma empresa, e esse banco central dos bancos centrais domina e passa dinheiro e passa, enfim, os créditos financeiros para os outros bancos centrais. Por exemplo, o Federal Reserve, que é o Banco Central americano dos Estados Unidos, é uma empresa privada, não é do governo americano, tem um dono. Eu sempre falo isso nos cursos Despertar Galáctico, para as pessoas que quiserem saber quem são os donos do mundo. Siga o dinheiro, follow the money, né, em inglês. Veja qualquer empresa, seja ela uma montadora, seja ela de automóveis, né, seja ela uma farmacêutica, seja ela um banco, vê quem é o dono, e aí vem quem é o dono do dono, vê quem é o acionista majoritário, e assim vai, e você vai descobrindo. Lá no topo você vai ver esse banco central dos bancos centrais, que é obviamente presidido por pessoas desse governo secreto. O governo secreto ele possui, como eu disse, esse programa espacial secreto, que não é NASA, tá, gente? Esquece NASA. NASA é para, em inglês ver, empresa de fachada. É o programa espacial secreto que o Corey Goode fala, que é esse que está instalado dentro da Marinha Americana, tá? Quem é a Aliança? A Aliança é uma dissidência do governo secreto, tá? Ou seja, pessoas do governo secreto que passaram a não concordar mais com a forma com que as coisas estavam sendo conduzidas, e aí a gente pode entrar política entre Estados Unidos, Rússia, China e tudo mais, onde as pessoas acham que
esse governo pelo medo, que é o lema principal do governo secreto, ele não tem mais lugar nesse mundo que a gente vive. Ou seja, que a forma do governo secreto governar o planeta não funciona mais. E essa nova proposta de governo para essa nova era que chega seria uma proposta da disciplina, tá? Só que dentro da aliança há também dissidências, há também discordâncias, tá? Então, a parte da aliança acredita, ou quer, ou luta para que se instale uma nova ordem mundial, tá? Essa nova ordem mundial é onde nós seríamos controlados pela aliança, não mais por essa parte do governo secreto, e nós teríamos o mínimo necessário para viver, ou seja, carro, alimento, livre de doenças, só que a gente estaria numa, entre aspas, ditadura do bem, né? Se aqui isso existe. Como você acha que as pessoas vivem tanto tempo? Às vezes a vida inteira vivendo os pensamentos de outros, sem se dar conta que não são seus. Eles pensam, agem, comem, bebem, dormem e acordam vivendo uma vida que não lhes pertence. Esquecidos de si mesmo, não se dão conta que já não tem mais vida. Pensam que agem, pensam que estão fazendo coisas por si para si, quando na verdade estão apenas vivendo a vida de alguém. Não estou falando de pessoas comuns. Estes sim, são marionetes de seus companheiros, claro. Estou falando daqueles que têm realmente relevância no contexto social e mundial. Voltando então. Há uma teoria tangível de que tudo isso é um experimento social para avaliar como a população mundial e mapear como é o traço comportamental do ser humano em diversas culturas para um projeto de controle maior futuro. A China está em estado crítico, eles fecharam aeroportos, fecharam várias questões, porque o coronavírus, teoricamente, é uma mutação, uma manipulação de um vírus anterior. Não há muita informação, ele se contrai pelo ar, pela respiração, e é letal, e não tem cura, e mata eu não sei qual é o período de incubação, porque não tem informação disponível, ainda não descobri. Há um estudo que a Eliana me mandou e outra pessoa me mandou, só que o está em inglês e o está em português, que é um levantamento científico de que a cidade onde se originou os primeiros casos da coronavírus é a mesma cidade onde apareceram os primeiros casos de H1N1 e é o centro industrial da Huawei onde se desenvolveu o 5G. Então há um levantamento que alguns médicos estão citando, eu não sei que médicos são, a matéria é extensa, acabei de dar uma vista de olhos nela, em que a mutação causada pela radiação 5G poderia ter causado uma alteração cromossômica em algum vírus, já é resistente. E essa mutação cromossômica, no contato com o sistema genético humano, gera uma letalidade. Volto a dizer, eu não sei se essa informação é correta. Tá? Então a gente tem que ficar calmo, tentar se orientar nas notícias que sejam fidedignas para a gente saber a real. Qual é realmente o índice de letalidade desse vírus. Começamos anos com uma suposto início da Terceira Guerra Mundial com os Estados Unidos atacando o Irã. O Irã recolheu, deu uma baixada na bola, tá? Mas no começo muita gente achou uma terceira guerra, já foi afastado. Agora com essa questão do coronavírus, tá? Outros bilhões de dólares vão ser movimentados pela Organização Mundial de Saúde para distribuição de verbas e, obviamente, algum laboratório médico vai surgir com a cura ou uma prevenção. Então, mais uma vez, estamos falando num plano que não é só... Porque muitas pessoas falam, extermínio em massa. Tá. Em uma parte até faz sentido. Mas o que mais faz sentido, em vez de extermínio em massa, é lucro em massa. Lucratividade. Não é interessante matar toda a humanidade, porque eles vão deixar de comprar.
Mas se você deixar a humanidade num nível de pânico, o cara se endivida até o resto da vida para salvar sua vida, nem que seja para comprar um comprimido, tá? Então, a gente tem que estar atento nesse sentido, certo? Dentro dessas possibilidades de experimento social, o que virá daqui a alguns meses ou anos? Um remédio miraculoso em algum conglomerado econômico lucrará muito com a venda da solução medicamentosa? Uma lei marcial que determinará o seu direito de ir e vir? Uma instrução para que se tire de circulação o papel moeda, porque pode ser um elemento de circulação contaminante, talvez não desse vírus, mas do próximo, fazendo com que o dinheiro, o papel moeda, saia de circulação, sendo assim o dinheiro todo digital mais fácil de ser rastreado, monitorado, taxado, mapeado o seu traço comportamental, social. Informação é poder e controle. Conhecereis a verdade vos libertará. Não é a fala bolsonarista não, tá? É uma fala do barbudinho lá de cima, lá, um avatar, que talvez nem seja o barbudinho, é a imagem que foi vendida pra gente, mas é uma máxima que tem lógica e sentido. Tudo que eu tô trazendo aqui é para trazer você a linha de raciocínio, a lógica e ao sentido a reflexão. Pesquisem. Bem, a minha gente está por aí. Uns procuraram outros senhores. Outros já foram recolhidos, como vocês dizem. As luzes das quais vocês falam estão percorrendo todos os cantos. As informações que chegam para vocês é uma fração do que está acontecendo realmente. Se você quer entender, vocês aí em cima não têm a mínima ideia de como está por aqui. E eu estou me referindo à parte que me cabe conhecer. Mas informações chegam que o nível é planetário. Vocês recebem informações de coisas que acontecem ou aconteceu em uma outra dimensão. Imagine então as múltiplas dimensões. São naves percorrendo de cá para lá e de lá para cá. Por mais que você possa imaginar, e por mais que você, aqui quando digo você me refiro a você mesma, não dá para ver o real que envolve tudo que nos cerca, mas não se iluda. A hora daqui já chegou. A daí está por vir. Isto me pareceu meio alentador para você. Como se pelo fato de nós virmos a passar por estas situações o alegrasse. Na verdade não foi isso que eu quis dizer. Eu apenas confirmei que começou aqui e vai terminar aí. Que muitos estão despercebidos e se sentirão tão violentados quanto nós. Pois muitos que se dizem mensageiros do Cordeiro vão se sentir tão traídos quanto nós estamos nos sentindo em relação a nós mesmos. Pelo menos alguns de nós. Também não entrem nessa paranoia conspiracionista por entrar e levantem essa bandeira e agora coloquem a máscara do grupo Anonymous, né? E saia querendo aí provocar uma revolução. Diante de uma crise como a que nós estamos vivendo, é sempre muito importante que a gente respire fundo e tenha bom senso. Bom senso porque o medo é irracional e fragmentador. O medo é uma reação natural da nossa mente e do nosso organismo como um todo para a autopreservação. Mas quando nós nos rendemos em demasia ao medo, nós fazemos guerra, nós cometemos violência, nós agimos com egoísmo. Vamos separar o nosso sentimento de tudo o que está acontecendo? Nós que estamos despertando não podemos vibrar no pânico, no medo, porque se a gente vibra no pânico, no medo, nós teremos pânico e medo para as nossas vidas. Nós estamos criando pânico e medo para o futuro do planeta. Então o que a gente deve fazer, nós que estamos despertando, não entrar em pânico. Separar a nossa emoção de tudo o que está acontecendo, observar o que está acontecendo como meros observadores. Claro, tomando todas as medidas e seguindo as leis. Não é para sair de casa, não saia de casa. Não é para ter aglomeração, não faça aglomeração.
certo? É importante isso, gente. Calma, tranquilidade, tá? Vamos aguardar essa situação se clarificar mais, não só na mídia, mas também nos meios científicos, para a gente poder ter uma visão mais clara, tá? O que é bom senso? Bom senso é que quem puder trabalhar de casa, trabalhe de casa, mas também não pode exagerar. Quem precisa ir trabalhar, pode ir trabalhar, tendo todos os cuidados possíveis, sem problema. E com tudo isso nós vamos passar de tudo e não precisa ter medo que nós estamos muito mais preparados a enfrentar o vírus, a doença, do que outros países do mundo. Como eu estava dizendo, eu não estou aqui conspirando contra as vacinas, eu não estou conspirando contra os terraplanistas que trazem teorias esdrúxulas aí, contra o homem que pousou na lua, e não sou desta corrente conspiracionista, mas baseado em estudos dentro do Colegiado de Guardiões da Humanidade, em vivências dentro da história de apometria, em intercâmbio com a espiritualidade, nós teremos aqui a fala no documentário que já foi feito alguns anos atrás com o Mago Negro sobre o assunto das transformações planetárias, sobre N congressos que foram produzidos por mim e minha equipe, e a qual eu também participei, sobre literaturas, e eu vou deixar aqui um monte de referências literárias, tá? Para vocês seguirem o coelho, saírem da Matrix, ao menos raciocinarem um pouco sobre. Já que você vai ter que ficar em casa, em quarentena, já que você vai ter que ficar em casa, isolado, então faz o seguinte, esquece o noticiário, esquece o Big Brother, esquece Globo News, CNN, tá? Eu não estou desqualificando o que as autoridades estão colocando como. Eu, como cidadão, entendo as medidas que estão sendo tomadas e talvez essas sejam as melhores e as únicas que possamos seguir neste momento. Dentro do cenário que estamos vivendo, do que vai acontecer pós este evento ou esta experiência social e, consequentemente, outros eventos que virão, porque estamos em meio a um processo de transformação de faixas vibracionais mais densas para as mais sutis, ou do plano espiritual inferior para o plano espiritual superior, ou de uma guerra das trevas contra a luz. Não gosto dessa temática belicosa, mas vocês entenderam, quem é do cenário entendeu o que eu estou querendo dizer, e é real. Estamos num momento de transição planetária. Não tenho mais medo de me perder, nem de perder minha memória, mas sim de perder a oportunidade de fazer algo por alguém que eu respeito. Não pelo grau que ocupa em determinada ordem, mas por não ocupar lugar algum, a não ser dentro de si. Agradeço aos seus amigos, à jovenzinha e ao jovem senhor. Grande caráter, mas desafiador. Grande combatente, mas solitário em suas batalhas. Grande líder, mas com poucos soldados. E assim deve ser por hora. Primeiro vocês terão que ganhar a batalha travada consigo mesmos, para depois ganharem a condição de conduzir um batalhão maior.